Quero, em primeiro lugar, dar uma boa tarde a todos e agradecer pelo voto de confiança que me dão aqui, de que eu serei capaz de ensinar algo de latim para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Veríssimo e eu estudo, dou aulas e traduzo do latim há já alguns anos. E tive a ideia com uns amigos esses tempos de dar esse curso, essa série de aulas de latim básico. Bom, antes de começar, eu gostaria de dar 3 avisos aqui. Em primeiro lugar, se alguém aqui conhece o trabalho do professor Rafael Falcon, que não ache que isso daqui, né, talvez encontre algumas semelhanças entre essa aula e algumas aulas dele, né? Não pense que isso aqui é plágio ou emulação do trabalho dele, né? Se alguma semelhança for encontrada entre essas aulas, é porque, pelas muitas aulas e conversas que tive com ele, ele teve bastante influência assim, nos meus estudos, né? E, inclusive, na orientação que eu dei aos meus estudos nos últimos anos. O segundo aviso é que essa aula vai ser separada em algumas sessões, né? E se vocês tiverem alguma dúvida durante essas sessões, eu peço que levantem a mão, né? Tem a reação de mão levantada aqui no Zoom. E anotem a pergunta e esperem até o fim da sessão. Eu vou abrir um tempo para responder essas dúvidas. E, por fim, essa aula vai ser de latim básico mesmo. Tão básico que eu vou partir nem do latim, mas do português, né? De algumas coisas que talvez vocês já tenham aprendido até no colégio, mas que me parecem importantes para poder partir para o latim básico, né? Para entender o latim, certo? Ou, na verdade, para entender qualquer língua, né? Então, eu vou partir de uma gramática mais, uma gramática básica universal, digamos, para chegar no latim, certo? Então podemos começar agora, né? Em primeiro lugar, o que é dominar uma língua, saber uma língua, né? Dominar uma língua, então eu divido em 2 partes. Primeiro, saber comunicar nessa língua, expressar nessa língua os teus próprios pensamentos, tuas próprias vontades, né? E saber entender, né, as frases, as orações, né, o que os outros estão expressando nessa língua. O Santo Agostinho resumiria isso em aprender, ou em ensinar e aprender, né, no De Magistro. Eu só vou transmitir essa segunda parte aqui, né? Como entender uma oração, uma frase, algo que é dito por outra pessoa nessa língua, e não essa outra parte, certo? E para entender o que é dito numa língua, ou melhor, para entender uma oração em qualquer língua, é necessário não apenas saber o significado das palavras dessa oração, como também a relação entre essas palavras, né? Como é que essas palavras se conectam entre si. E o elemento dentro da oração que vai fazer a conexão entre essas palavras, né? Que vai dar a estrutura da frase e que vai pelo qual todas as palavras vão passar, vai ser justamente o verbo, certo? É o verbo que vai dar, inclusive é pelo verbo que vamos identificar o que devemos esperar, certo? Dessa frase. Que funções podem cumprir, que relações pode haver entre as palavras dessa frase, dessa oração, certo? Eu vou agora compartilhar com vocês uma tela e eu vou mostrar isso na prática. Aqui.
para até dar mais um aqui. Estão todos conseguindo enxergar bem aqui a tela compartilhada? Tá legal. Então, dependendo do tipo de verbo, a oração, a gente vai esperar um tipo de oração ou outro tipo de oração, né? Então, por exemplo, se o verbo é o que se chama impessoal, né, ele sozinho já contém uma afirmação, um juízo, né, e não requer nenhuma palavra que indique, por exemplo, quem realiza a ação significada por ele, ou o fenômeno significado por ele. Então, um exemplo desse verbo pessoal é choveu, né? Amanheceu, esfriou, por exemplo, né? Quando a gente diz esfriou, querendo dizer que simplesmente ficou mais frio, né? O tempo ficou mais frio. Se o verbo requer alguém que realize a ação significada por ele, mas essa ação não é transmitida para mais ninguém, né? Ninguém sofre essa ação, é o que a gente chama de verbo intransitivo. E um exemplo desse tipo de verbo é dança, por exemplo. Nós esperamos, quando vemos o verbo dança, apenas alguém, um agente, né? Alguém que realize essa ação, o que se chama sujeito. Então, por exemplo, a dançarina dança. Né? Outro exemplo, corre, né? Outro verbo que também, do qual só esperamos o sujeito, não tem não tem ninguém que só sofra essa ação. Então, o atleta corre. Outro exemplo, assobia, né? Quem assobia, assobia apenas. Então, não esperamos que alguém assobie alguma coisa, embora seja possível também, mas a princípio isso não é necessário. Então, o menino assobia. Em terceiro lugar, temos o tipo de verbo que requer, além de alguém que haja, né, alguém que sofra essa ação, que vai ser o objeto direto. Né? E esse é o verbo transitivo direto. Um exemplo disso é ama, certo? O verbo ama exige não apenas que alguém ame, né? Por exemplo, o pai, né? O pai ama, mas também que alguém seja amado. Então, o pai ama o filho, certo? O pai ama o filho. O pai, então, é o que nós chamamos de sujeito e o filho, o que nós chamamos de objeto direto. Qual dos substantivos é o sujeito e qual é o objeto direto, no português, é marcado principalmente pela posição das palavras ao redor do verbo. Né? Então, se a palavra aparece antes do verbo, a gente sabe naturalmente, intui que é o sujeito. Se aparece depois, é o objeto direto, né? Quem sofre a ação. Se eu invertesse a frase já teria outro sentido. O filho ama o pai. Certo? Até aqui coisas bastante óbvias, talvez, para alguns, do português. Como fica essa frase, o pai ama o filho, em latim? Então, como é que é o pai em latim? Ou como é que é pai em latim? É pater, certo? Como é que é ama em latim? É amat, ama. Como é que é filho em latim? É filius, certo?
Então, se eu quisesse dizer em latim, o pai ama o filho, talvez a minha primeira intuição, meu primeiro pensamento seja escrever pater amat filius. Mas isso aqui estaria incorreto. Para que a palavra filius cumpra a mesma função que filho ou filho na frase em português, eu tenho que trocar a terminação dela. Tem que virar filium. Pater amat filium, certo? E para falar a verdade, o que interessa aqui nessa frase não é a ordem das palavras, mas a terminação de cada uma. Então, pela terminação de pater, eu sei que pater, não importa qual seja a posição dele na frase, vai ser o sujeito, vai ser quem age, e filium vai ser o objeto direto, vai ser quem sofre a ação. Então eu posso escrever, por exemplo, filium amat pater, e vai ter o mesmo significado. Vai ter o mesmo significado, a mesma tradução. O pai ama o filho. Posso amat filium pater, pater filium amat, amat pater filium. Qualquer ordem serve, qualquer ordem vai ter esse sentido, desde que conservadas essas terminações, certo? Agora, se eu quero traduzir para o latim, o filho ama o pai, sendo o filho o agente, o pai o paciente, né? O pai quem sofre essa ação, eu não posso escrever filius amat pater, simplesmente. Essa frase está errada. Eu tenho que mudar a terminação do pater. Então fica filius amat patrem. E assim como na frase anterior, o que interessa é a terminação e não a ordem da palavra. Então eu posso inverter a ordem da frase. Eu posso inverter a ordem da oração e o sentido segue o mesmo. Pater amat filius. Ainda é o filho que ama o pai aqui nessa frase. Amat patrem filius. E assim vai, né? Então, dá para perceber que o que interessa aqui, no latim, é a terminação da palavra, do substantivo, para saber a função dele na frase, e não a ordem em que ele aparece, não a posição em que ele aparece, certo? Vamos ver mais frases. O caçador matou o leão. Caçador é venator. Matou é necavit. E leão é leo. Certo? Mas se eu quiser traduzir isso aqui para o latim, eu não posso dizer venator necavit leo. Eu tenho que dizer venator necavit leonem. Certo? E de novo, posso dizer leonem necavit venator. E botar em qualquer ordem essa frase. Usem a imaginação aqui. Se eu quiser dizer o contrário, se foi o leão que matou o caçador, o leão matou o caçador, não posso dizer leo necavit venator, simplesmente. Eu tenho que dizer leo necavit venatorem. E, de novo, posso botar em qualquer ordem. Venatorem, leo necavit, e assim por diante. Certo? Vamos ver mais uma frase. O lobo avistou a ovelha. Lobo é lupus. Avistou é prospexit. E ovelha é ovis. E se eu quiser traduzir isso aqui para o latim, vocês já sabem, alguma palavra vai ter que mudar, né? No caso, a palavra ovis, porque ela é quem sofre essa ação de ser avistado, né? Porque ela é o objeto direto, ela vai ter que mudar, não vai poder ficar nessa forma aqui.
Então fica lupus prospexit, não ovis, mas oven, certo? E se foi a ovelha que avistou o lobo, a ovelha avistou o lobo. Ovis vai ficar na forma que eu pus ali no glossário, né? Ovelha. O verbo prospexit. E agora é lupus que vai ter que mudar e ficar lupum. Mas eu poderia botar em outra ordem também. Eu poderia deixar na mesma ordem que a frase anterior. Lupum prospexit ovis. Não importa a ordem aqui. Importa é que lupum tem M no fim e ovis fica com aquela mesma forma de antes. Ovis, né? E as duas frases significam a mesma coisa. A ovelha avistou o lobo. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Que Maria Clara tem uma pergunta aqui, vou abrir. Pode falar, Maria Clara, pode abrir seu áudio. Ela mandou aqui no bate-papo, Veríssimo. Deixa eu ler. Como eu descubro o radical, né? Do latim, né? Eu acho que é isso, em português para o latim. Mas então seria como que ela descobre o radical da palavra. Imagino que a partir do qual ela vai fazer essas modificações das desinências. É isso que você está perguntando, Maria Clara? Tá, isso mesmo. Tá. Isso é algo que nós vamos ver depois, mais tarde. Podemos dar uma olhada nisso agora, mas isso é coisa para mais tarde, né? Porque o latim tem várias classes de palavras e cada uma se transforma de acordo com as suas regras, né? Daí eu teria que desviar bastante agora da aula, mas no momento certo nós vamos descobrir isso, certo? Mas, por enquanto, eu escolhi umas palavras em que isso é mais ou menos fácil de ver. Por exemplo, lupus, né? Em que tu simplesmente trocas o S pelo N, né? Eu tenho uma pergunta, rapidinho. A palavra que vai mudar é a última da frase? Não necessariamente no latim, né? No latim, a palavra que vai mudar, ou qualquer uma das palavras, não precisa vir no fim, né? Mas em português, geralmente, as frases são assim, né? Sei lá, o cão mordeu o gato, né? Quem mordeu aqui? Tu entende que é o cão, né? E quem foi mordido? O gato, certo? Então, em português, geralmente, a palavra que vem por último, ou a palavra que vem depois do verbo, é o que sofreu a ação, né? Indica quem sofreu a ação, que é o que chamamos de objeto direto, né? E a palavra que vem antes é quem realizou a ação, que é o que chamamos de sujeito, né? Isso em português. Em outras línguas vai ser diferente. E no latim é diferente. No latim, eu posso escrever, por exemplo, eu posso botar gato em primeiro lugar. Gato, então, em latim, no dicionário, vai aparecer assim, feles, certo? Cão vai aparecer assim, canis. E mordeu vai aparecer, eu vou botar morde em vez de mordeu. Mordeu vai aparecer mordet, certo? Então, eu posso colocar feles em primeiro lugar, querendo dizer que ele é o que sofreu a ação, desde que eu mude a terminação. Felen. Felen mordet canis. Eu sei pela terminação de gato, de feles, né? No caso de felen, que ele é o objeto direto, é quem sofreu a ação de morder. E que canis, pela terminação, é quem realizou essa ação. Entendeu? Então, a palavra feles, o objeto direto, quem sofreu a ação, pode aparecer, a palavra que mudou, né, como tu disseste, pode aparecer na primeira posição também. Ou pode aparecer no meio, né? Então, a posição não importa mesmo, para esse sentido básico da frase.
Outra coisa, bem rapidinho, não tem artigos? Não, Não. não... Ah, tá. Entendi, tá. Então, quando a gente traduz do português para o latim, os artigos somem, e quando traduzimos do latim para o português, temos que acrescentar artigos se parecer conveniente, né? Alguma outra pergunta? Tem uma pergunta aqui, mas é sobre se alguém tem um dicionário latim-português sobrando para emprestar para Isabela. Então, se alguém tiver, Isabela de BH. Eu acho que pode seguir, Veríssimo. Só repetir um aviso para quem chegou depois. Ao longo da explicação do Veríssimo, se alguém tiver alguma dúvida, anote a dúvida, tem uma reação aí no Zoom de levantar a mão. Aí levanta a mão, eu vou anotando aqui quem tá manifestando dúvida, e aí no próximo intervalo a gente volta para responder. Tem mais uma pergunta da Maria Clara ainda. Então, vou só ler ela, Veríssimo, e depois a gente passa adiante, eu acho. Ô, Gabi, tá aqui, ó. Oi. Tinha um amigo meu que queria participar do grupo, o Veríssimo até acho que deu ok para ele, e ele não estava sabendo. Eu falei para ele agora, vocês podem aceitar ele? Claro, pode mandar aí que eu vou abrir aqui para ele. Tá bom, obrigado. Manda o link para ele. Arthur, então você encaminha o link para ele do Zoom? Sim, perfeito. Estou mandando aqui, o nome dele é João, só para vocês poderem aceitar, tá? Beleza. Então, vou ler a pergunta aqui da Maria Clara, Veríssimo. Professor, sobre essa questão a respeito de como descobrir um radical latino a partir do conhecimento apenas da palavra em português. Isso se dá em grande parte pela tradução dos textos? Eu acho que não é possível você descobrir o radical latino só pela palavra em português, né, Veríssimo? Não sei. Manda aí. Eu não sei se entendi muito bem a pergunta, mas é que o português, é que o latim, acho que não, assim, porque até mesmo que a palavra derive assim do latim, por exemplo, lupus, lobo, ovis, ovelha, não sei. Às vezes a palavra vai para começar, porque o português não, eu nunca vi, pelo menos isso numa gramática de português, separar as palavras, os substantivos em classes diferentes. Ah, essa aqui é a primeira declinação, isso aqui é a segunda, que nem existe em latim, né? Então acho que melhor ver no próprio, aprender isso no latim mesmo e ver no dicionário isso, mas isso eu vou ensinar mais tarde. Certo? Certo, bora para frente. Seguindo então, isso que nós acabamos de ver, né, essa transformação que passa a palavra, né, de uma desinência a outra, segundo as diferentes funções que ela vai cumprir, é o que em latim se chama caso, né? Então, existem vários casos no latim, e essa transformação que ela passa aqui, em que ela adquire o M no fim, no que vimos até agora, e passa a ser o objeto direto, quem sofre a ação, né? É o chamado caso acusativo. E essa outra forma aqui, que até onde vimos, mas nem sempre é assim, mais tarde, tem um S no fim, né? É a forma, pelo menos do glossário, aqui, né, em que eu pus. E a forma em que vai aparecer no dicionário, e é a forma que cumpre o papel de sujeito, ou de agente da frase, é o caso nominativo, certo? Então podem até anotar isso aí. Nominativo, forma do dicionário, né? A forma, dá para dizer que é a forma básica da palavra, a forma padrão da palavra. Tanto que chamam também essa aqui de caso nominativo ou caso reto, né? É o sujeito, cumpre a função de sujeito da frase. Acusativo, então, que é a palavra quando ela é transformada para virar o objeto direto, né? Ela também, claro, o acusativo nem sempre vai ser objeto direto, a gente vai ver mais adiante. Mas essa é a função mais importante dele e é isso que a gente vai ver hoje, certo? O acusativo funcionando como objeto direto. Tá certo?
Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta agora. Eu não entendi por que o acusativo tem a função de ser o objeto direto, mas nem sempre. Pois é, isso é o que a gente vai ver mais tarde. Ou seja, ele vai ter outras funções também, certo? O que eu quero dizer é que, só quero deixar claro, assim, que o caso acusativo não equivale 100% ao objeto direto, mas ele cumpre essa função. E dá para dizer que essa é a função principal dele. E geralmente essa vai ser a função dele, certo? Perfeito. Se era isso, acho que podemos seguir. Vou compartilhar outra tela agora. Agora nós vamos ler alguns trechos de autores latinos. Certo? Esse primeiro trecho aqui é de César, do De Bello Gallico, né? Que é uma descrição e uma narração assim, da guerra na Gália. Né? Gália, que era uma região da Europa, depois uma região do Império Romano, e que equivale mais ou menos à França, certo? Vou ler aqui e depois nós vamos analisar juntos e entender essa parte em negrito, pelo menos. De César. Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Galli appellantur. Certo? Fazer o glossário e depois a análise. Então, Gália é a Gália, certo? Não preciso nem traduzir. Est é o mesmo que é ou está, né? Nosso verbo de ligação. Omnis é todo ou toda, pode ser de qualquer um dos gêneros aqui. Divisa quer dizer dividida. In equivale à nossa preposição em, né? Partes, não preciso nem dizer o que é partes, né? E três, também não preciso dizer o que é. E essa frase aqui, na verdade, está praticamente na ordem que a gente vai traduzi-la ao português, né? Gallia est omnis divisa in partes tres, quer dizer, a Gália é ou está toda, né? No caso, porque Gália é feminino, dividida em partes três. A gente só vai inverter aqui, em três partes, né? Então, a Gália está ou é toda dividida em três partes, certo? Agora, nessa segunda parte aqui da frase, vamos procurar o verbo. E o verbo é incolunt, né? Porque pelo verbo nós vamos descobrir o que vamos esperar dessa frase. Incolunt. O que quer dizer incolunt? Quer dizer habitam. É o verbo habitar, né? E assim como em português, né? O que o verbo habitar exige? Um sujeito, eu, né? E um objeto direto. Eu habito esta terra, eu habito aquela região, né? Mesma coisa aqui em latim. Então, vamos ver palavra a palavra, vamos procurar o quê? Um sujeito, alguém que haja aqui, alguém que realize essa ação de habitar, né? Então, um nominativo e um objeto direto, alguém que sofra essa ação, né? Então, um acusativo, certo? Vamos ver então palavra a palavra. Quarum quer dizer das quais. Não é acusativo, apesar da terminação em M, certo? É outra coisa. Nós vamos ver isso mais tarde, certo? Então, é uma palavra que está retomando alguma palavra da frase anterior, das quais. Unam, se fosse nominativo, seria una. Quer dizer uma, né? Então, isso aqui está no acusativo. E belgae. Belgae está no nominativo e são os belgas, que era uma tribo da Gália, certo? E está no nominativo. Então, se o belgae é o nominativo, ele é o sujeito de incolunt. Então,
reordenando a frase, podemos fazer assim. Belgae incolum. Os belgas habitam. O que eles habitam? Unam. Uma. Uma o quê? E daí esse uma está ligado a esse quarum, das quais, né? Uma das quais partes aqui. Então, os belgas habitam uma dessas 3 partes da Gália, né? Que César referiu ali antes. Então, unam, e dá para dizer aqui, dá para colocar como subentendido aqui, partem. Os belgas habitam uma das partes, né, da Gália. Reordenando com todas as palavras que aparecem ali, né, dá para fazer assim, quarum, né, das quais, unam belgae incolums. Quer dizer, das quais, uma, os belgas habitam. Das quais partes, né, uma, são os belgas que habitam, certo? Uma dessas partes da Gália. Daí na próxima aqui tem aliam aquitani. Vou fazer aqui em cima, para não ficar tão longe. Aliam quer dizer outra. Se fosse nominativo, seria alia. Então, esse M aqui, ele indica que é acusativo, né? Nominativo seria alia, sem o M. E aquitani é nominativo e quer dizer os aquitanos, que são outra tribo da Gália na época, certo? E falta o verbo, porque o verbo é o mesmo que antes, ele está subentendido aqui, né? Nós temos que subentender que tem o verbo incolum, habitam. Então, o nominativo sendo o sujeito, vamos colocar aqui na primeira posição, só para ficar mais fácil de entender, não porque ele precise ficar na primeira posição, né? Então, aquitani, daí está subentendido, incolum, habitam, aliam, outra o quê? Outra parte. Então, os aquitanos habitam outra parte. Traduzida toda essa frase, fica: a Gália é toda dividida em 3 partes, das quais uma habitam os belgas, a outra habitam os aquitanos. Certo? Veríssimo, antes de passar para o próximo, a Catarina está com uma dúvida. Claro. Pode falar, Cati. Bem rapidinho, é porque eu não estou entendendo muito bem a diferença entre nominativo e acusativo. Certo. A diferença entre o nominativo e o acusativo é a que existe no português entre o sujeito da frase, sujeito da oração, e o objeto direto da oração, né? Então, por exemplo, na frase, vou botar aqui em cima. Na frase, eu vejo a minha mãe, quem é que está vendo aqui? Eu, exato, eu. Então, eu é o sujeito da frase. Então, eu, aqui é o sujeito. Daí o verbo é vejo, né? Verbo. E a minha mãe é o quê? Ela que está sofrendo essa ação de ser vista, né? Ela que está sendo vista aqui, né? Então, ela é o objeto direto. A minha mãe. Objeto direto. Então, tem alguém que realiza essa ação, né? Eu, é o sujeito, e alguém que sofre essa ação, a minha mãe, que é o objeto direto. Bom, em latim, o que vai... em latim, a própria palavra, o próprio substantivo, o próprio nome, vai indicar, pela forma dele, né? Qual função ele está cumprindo, se ele vai cumprir a função de sujeito, de quem age, ou de objeto direto, de quem sofre, né? Então, o nominativo, então, a forma do nominativo é a que cumpre essa ação de quem age, e a forma do acusativo é que cumpre essa ação de quem sofre, certo? Um exemplo mais claro ainda em português. Eu te vi, né? Tu sabe pela forma da palavra que o eu é o sujeito, né? E que o te é o objeto direto.
tu jamais dirias eu, tu, vi, né? Porque o tu não serve para isso. O tu não serve para objeto direto, para significar quem sofre a ação. Ele serve para indicar o sujeito da ação. Então, isso aqui está errado, né? Então, a frase correta é eu te vi e eu tu vi. O tu serve para quê? Para isso. Tu me viste, né? Não poderias tu não poderias dizer tu eu vi, né? Aliás, tu eu viste. Ou tu viste eu, né? Certo? Então, nos pronomes em português, isso ainda é conservado. Ou seja, nos pronomes eu, tu, te, me, né? A diferença entre objeto direto e sujeito ainda está marcada na própria forma da palavra, né? Mas no latim, todas as palavras marcam essa forma na terminação delas, entendeu? Marcam essa diferença. Entendi. Então, basicamente, hoje a gente vai ver essa diferença entre o nominativo e o acusativo, e aí só depois a gente vai entrar nessa parte dos verbos, né? Isso, sobre o verbo aqui, a gente não vai entrar sei lá, nos diferentes tipos de verbo. A gente não vai falar assim, o pretérito perfeito, subjuntivo, isso a gente vai deixar para mais tarde, né? Mas o verbo é importante, sim, porque ele que vai determinar se a frase precisa de objeto direto, precisa de acusativo, e precisa de sujeito, né, de nominativo, né? É para isso que ele está servindo aqui, por enquanto, certo? Entendi, obrigada. De nada. Posso apagar essa parte aqui, então? Se ninguém tem mais dúvida, vou para... Queria saber se a gente esse material escrito aí, tu vai disponibilizar em alguma forma depois, ou ele é só... Posso disponibilizar depois para vocês. Ah, tá. Então, tu está usando ele para ilustrar agora, mas depois também a gente pode ter acesso a ele? Sim, sim. Tá, perfeito. Obrigado. Agora nós vamos ver um trecho das Metamorfoses de Ovídio, né? Ovídio, nas Metamorfoses, começa narrando a criação do mundo, em seguida a criação do homem, né? E o começo da história humana, segundo a mitologia. Em seguida, como a corrupção da humanidade fez com que Júpiter se irasse contra ela e quisesse apagar a humanidade, né? E se usou do dilúvio como instrumento disso, né? Então ele ordena um dilúvio para varrer da Terra a humanidade. E aqui, nesses versos, o vídeo narra os primeiros momentos do dilúvio, certo? Então, primeiro eu vou ler, depois vamos analisar isso aqui. Então, diz aqui o vídeo. Occupatic collen, cumba sedetalter adunca, et ducit remo silli ubinu perarabat. Certo? Então, primeiro vamos procurar o verbo. E o primeiro verbo que aparece é occupat. Occupat significa o mesmo que em português. Ocupa. Esse verbo em português, ocupa, exige o quê? Exige alguém que ocupe, né? E algo que sofra essa ação, que sofra essa ocupação, né? Então, um sujeito, alguém que ocupa, o agente, e o objeto direto, que vai sofrer essa ação, né? O paciente. Então, ocupa. Em seguida, então, temos... Então, é isso que nós vamos procurar, né? Se esse verbo ocupa, em latim e em português, exige um sujeito e um objeto direto, em latim nós temos que procurar um nominativo e um acusativo, certo? Então, vamos, procurando isso que vamos analisar estas palavras. Então, aparece hic. Hic quer dizer este. Está implícito que é este homem, certo? Collen quer dizer colina. A forma dicionarizada de collen é collis. Então, essa forma collen é de acusativo, certo? Então, nós já sabemos até pelo sentido, mas pela forma também, quem é que ocupa e quem é o ocupado, certo? Então, o hic
occupat collen. Quer dizer, este homem ocupa uma colina. Hic occupat collen. Este homem ocupa uma colina, né? Então, as águas estão subindo, né? Então, as pessoas se refugiam nos pontos mais altos. No caso, uma colina. Né? Próxima frase, então, é cumba sedet alter adunca. O verbo aqui é sedet. Mas o verbo sedet é traduzido por está sentado ou senta-se. E o verbo em português está sentado e senta-se não exige objeto direto, né? Quem se senta, se senta. Quem se senta não se senta a alguma coisa, ou não está sentado a alguma coisa. A gente pode dizer que ele está sentado em alguma coisa, ou se senta em alguma coisa, mas não alguma coisa, né? Ninguém sofre diretamente essa ação. Mesma coisa em latim. Sedet não leva objeto direto, não tem um paciente, alguém que sofra essa ação. Então, não vamos procurar o acusativo, só o nominativo. Né? Vamos ver então palavra a palavra aqui. Cumba. Cumba significa canoa. Alter significa outro. Né? Outro homem. E adunca é um adjetivo e quer dizer curvada. Curvo, curvada, né? Então, como nós não vimos todos os casos ainda, e aqui tem que ter algum nominativo, é mais pelo sentido que aqui vamos determinar o significado dessa frase, né? Então, por exemplo, o que faz sentido aqui? Que a canoa esteja sentada em outro homem ou que o outro homem esteja sentado numa canoa? Que outro homem esteja sentado numa canoa. Então, vamos reordenar assim. Alter sedet cumba, né? Quer dizer, outro homem está sentado numa canoa, que por acaso é curvada, né? Faz mais sentido que a canoa seja curvada, que ela tenha esse formato curvo, do que o homem, né? Então, alter sedet cumba, adunca, né? Então, outro homem está sentado numa canoa curva, certo? Alguma dúvida? Sem mãozinhas levantadas. Alguém, se tiver dúvida, pode abrir o áudio e já fizer a pergunta direto. Acho que não. Acho que está bem compreendido. Não, mentira, eu tenho uma pergunta, assim, rapidinho. É porque eu só estava pensando. Você reorganizou essa segunda parte da oração, mas e a primeira parte? Como é que ficaria? Eu não entendi muito bem essa parte. Como assim? Eu reordenei, né? Isso. Desculpa o barulho de background. Esse occupat hic collen, como que ele se relaciona com a frase, sabe? Porque você estava falando do cumba sedet alter adunca. Aí como que ficaria a tradução dessa primeira parte da oração e se reorganizasse também, o que mudaria isso, sabe? Não sei se deu para entender. Não sei, mas eu vou tentar responder e talvez eu atinja aí a pergunta, a dúvida. A frase, né, está nessa ordem. Occupat hic collen. Primeiro aparece o verbo, né? Depois hic, o pronome hic, este homem. Depois collen, uma colina, né? Pela forma das palavras, né, depois do verbo, sabemos que hic é o nominativo, ou seja, o sujeito dessa frase, aquele que ocupa, né? E collen é aquilo que é ocupado, né? É o acusativo. Então, eu reordenei aqui só para ficar mais parecido
com a ordem do português, né? Em português é mais comum que nós digamos assim, primeiro sujeito, este homem, daí o verbo, ocupa, e por fim o objeto direto, uma colina, né? Eu só fiz isso aqui. Então, hic occupat colem, este homem ocupa uma colina. Mas eu poderia dizer em português também, ocupa este homem uma colina, né? Ainda é claro em português, mas eu coloquei nesta ordem aqui só por uma razão didática, para ficar 100% claro e não haver nenhuma dúvida, né? Entendi, desculpa, é porque eu tinha perdido essa primeira parte da explicação, mas agora já foi entendido já. Obrigada. Eu tenho uma pergunta, Veríssimo, rapidinho aqui. Posso falar? Claro. No português a gente tem até, existe a possibilidade de inversão de algumas palavras, né, termos, mas em geral existe até uma norma culta de escrita e uma certa estética do idioma que não dá para transformar, por exemplo, o português em um inglês traduzido diretamente, né? Precisa fazer várias mudanças para que ele vire de fato português, como, sei lá, Machado de Assis falava. Tanto que se a gente vai ler um livro de uma pessoa que escreve muito bem, muitas vezes a gente vê que falou o português muito mal falado durante muito tempo. Isso tem alguma... tu já até, enfim, tu falou que no latim não existe uma ordem correta ou exata das palavras. Assim, cada caso ou... tipo assim, a responsabilidade de cada palavra é dada pela forma como ela é escrita de acordo com os casos. Mas existe alguma norma ou algum costume, alguma forma de ordenar elas? Sei lá, de uma forma que é mais costumeira de se utilizar? Existe alguma forma de construção ou realmente tanto faz? Tipo, uma vez eu vi como é que é esqueci o nome dele agora, o pessoal lá da escola clássica, ele me falou que ainda que tenha o Eduardo Rocha, ainda que tenha essa possibilidade de inversão das palavras, de certa forma é mais bonito escrever de uma forma ou de outra, ou é mais usual? Sim, tem formas mais usuais de escrever. Por exemplo, isso é algo que tu vê bastante, é bem comum. Aparecer primeiro o sujeito, daí o objeto direto, e no fim só o verbo, né? O verbo aparece no fim. Acho que talvez essa seja a forma mais comum, né, no latim. E quando eu digo que pode aparecer em qualquer ordem, não quero dizer que é completamente indiferente a ordem, né? A ordem vai dar diferentes ênfases para a frase, né? De repente, colocar no começo ou no fim uma palavra, mais afastado do verbo, vai dar mais força a ela e vai contrastar ela melhor com as outras frases, né? Então, perfeito, era isso que eu queria saber mesmo. E os poetas e os não altera o sentido, mas não altera o sentido, mas vai dar ênfase diferentes de acordo com o que o interlocutor está querendo de fato expressar, né? Mas isso é algo que a gente vai ver depois, né? Claro, pode ser, não precisa tirar tempo da aula para isso, eu só queria saber mesmo. Claro. Mesmo, no geral... Desculpa, acho que deu uma caída aqui. Se existem essas exceções à regra. Certo. Alguma outra dúvida? Nesses exemplos que você está usando, o acusativo sempre tem terminado em M. Você está pegando algumas palavras que sempre terminam em M ou elas sempre vão terminar em M quando o acusativo? Você escolheu especificamente algumas caem na mesma regra? Ou... Depois nós vamos ver isso. Assim, tem umas palavras que vão para o acusativo e não terminam em M, né? Mas não é o mais comum. Não é mais comum. Eu escolhi essas daqui que terminam em M, porque geralmente quando a palavra vai do nominativo para o acusativo, e ela muda de fato, porque tem algumas que não vão mudar assim de forma, ela adquire esse M, né? Ela adquire esse M. Então, só para deixar bastante marcado aqui nessa primeira vista, né? A transformação, né? Se a palavra não mudasse nada, ou se fosse outra mudança que ela sofresse, talvez criasse confusão, ou fosse algo ficasse menos distinto, né?
Então, nem sempre, mas é o mais comum. É o mais comum. Certo, obrigada. A Isabela colocou aqui no bate-papo, tem que ver na tabelinha. Em breve teremos tabelinha, né, Veríssimo, para consultar. Mas... alguma outra pergunta? Não? Parece que não, acho que podemos ir adiante. Bom, então acho que podemos ir para a conclusão dessa aula, que é... Vamos fazer um resumo assim, dela. O que nós vimos hoje? Em primeiro lugar, o que é necessário para entender uma oração numa frase? Uma oração numa língua, né? Que é o significado das palavras nela, né? É o glossário que eu fiz ali. E a relação entre essas palavras, né? Que a relação entre essas palavras é dada principalmente pelo verbo. E o verbo vai nos indicar, então, o que devemos esperar dessa oração, ou das outras palavras dessa oração. Se devemos esperar alguém que haja, um sujeito, em latim, um nominativo, né? E se devemos esperar alguém que sofra essa ação, né? Um objeto direto, em latim, um acusativo, né? Nós vimos que essas funções diferentes, em português, são marcadas principalmente pela ordem, e também tem alguns outros indícios, né? Que eu não vou entrar agora, que seria inútil. E no latim, o que marca essa diferença de função é a terminação da palavra. E as diferentes terminações são o que chamamos de casos. Certo? E nós vimos hoje 2 casos, então. O nominativo, do sujeito, quem age, né, é a forma adicionalizada, e o acusativo, o objeto direto, quem sofre a ação. Certo? E se alguém tiver uma dúvida, pode fazer. E agora eu vou passar para vocês um dever de casa. Aqui. Estão vendo aqui as metamorfoses de Ovídio. Aqui em cima tem o trecho que nós lemos hoje, quer dizer, o verso que nós lemos hoje. E aqui em amarelo, a continuação desse verso, certo? Quando digo continuação é para prestar atenção nisso, que esse verso continua aquele anterior, ele não é uma oração completamente nova, certo? Aqui do lado eu fiz um glossário e a tarefa de vocês vai ser identificar o verbo, identificar se esse verbo precisa de sujeito, alguém que haja, né? Logo, um nominativo, se precisa de um objeto direto, um acusativo, né? Ou se não precisa de nada disso. E depois identificar na frase quem é o sujeito, quem é o nominativo, quem é o objeto direto, certo? As formas que estão aqui não vão ser exatamente as mesmas que nós vimos hoje na aula, mas nós podemos corrigir isso depois. Se isso for muito fácil para alguém, eu fiz um glossário para essa outra parte aqui, que também está em negrito. E se alguém quiser, pode fazer isso aqui também. Em outro momento podemos corrigir também. Certo? Então, é isso a primeira aula. Domingo que vem tem a segunda. E agradeço a todos pela presença.